Colossenses, capítulo 3, prosseguimento então na nossa escola bíblica. Esse texto que é um capítulo muito bacana do livro de Colossenses, e vamos dar continuidade à nossa escola bíblica estudando o livro de Colossenses. Nós já estudamos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2 e agora vamos estudar o capítulo 3. Pergunto de cara: para quem é dirigido a carta aos Colossenses? Quase. Para quem foi destinado? A igreja que está em Colossos. Isso. E são para não salvos, para salvos, para evangelismo. Para que está sendo escrita essa carta? Para os salvos. Isso. Colossos é uma cidade, tá? Então agora, a gente já leu, né, toda a parte do primeiro capítulo, as saudações, a forma como Paulo expressou, né, denominou e descreveu a salvação. Também lemos aquilo que é esperado do capítulo 2 aos cristãos, né, e o que separa isso daqueles que não são cristãos, inclusive que não estão ligados à cabeça, do corpo, da igreja. Tudo isso foi tratado aqui no livro de Colossenses. E agora nós vamos refletir um pouco sobre o que ele vai continuar falando. Então, é uma igreja, não sei se vocês lembram, que o apóstolo Paulo tem muito orgulho, é uma igreja que o apóstolo Paulo está alegre, tem recebido boas notícias, é uma igreja que o apóstolo Paulo está incentivando para que aquela igreja que já é boa torne-se ainda melhor, tá? Então, vamos prosseguir. Então, ele já até avisou, falou contra os falsos profetas, essas coisas todas aí. Agora ele vai continuar o capítulo 3 aqui. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, olha o que ele está dizendo. Olha, se você já ressuscitou, aí eu pergunto, nós que estamos aqui, somos desses que já ressuscitaram? Sim. A nossa igreja é uma igreja formada por aqueles que já ressuscitaram, já entregaram a vida a Jesus, já estão salvos. Então vale para todos nós. Se nós já ressuscitamos, se nós já estamos salvos, se essa parte já está resolvida, o que a gente tem que fazer? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que seriam essas coisas? O que vocês acham? Eu acho dois pontos interessantes dessa colocação de Paulo, que a gente deve pensar, se considerar aqui. Primeiro, que avisa que tem gente que fala que a gente tem que tomar cuidado com os que dizem que a ressurreição já é feita. Isso. Ou seja, como que ele fala que a gente que já ressuscitou, depois ele pontua que alguns desvirtuam. Como é que a gente ressuscitou também se a gente nem morreu ainda? Exatamente. Então, assim, acho isso interessante a gente colocar que a ressurreição aqui morreu para o pecado, morreu para a morte e ressuscitamos com Cristo para a vida eterna. Assim, eu acho importante. Amém. Já estamos salvos, morremos com Cristo, né? E agora já ressuscitamos. Por isso tem o batismo, né? O batismo simboliza isso. É só isso? Você falou duas coisas? Tem duas coisas. Você falou primeiro. Uma que Paulo confronta, em outros textos, dizendo que alguns desvirtuam a palavra, dizendo que a ressurreição já é feita. Ok. Sim. Mas que quando ele fala, mas ao mesmo tempo ele diz que a gente já ressuscitou. Então o que ele está dizendo com isso? Que a gente morreu com Cristo para o pecado. Ok. Entendi. Então as duas coisas se resumem nessa final aí. Isso. Tá bom. Beleza, então é isso. E é importante deixar isso bem claro, que essa é uma carta feita para salvos, de uma igreja que Paulo já tem orgulho, porque ela é muito utilizada para quem defende a perda da salvação. Muito. Por pura e simples exclusão de textos. Porque, olha, ele já começa o capítulo dizendo, olha, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você já está salvo, aí sim buscar as coisas que são de cima. As pessoas corrompem o ensinamento de Paulo aqui para dizer que você tem que ficar fazendo uma série de coisas que ele vai dizer aqui, que são as coisas de cima,
como se isso tivesse a ver ou relação com a nossa salvação. Mas não tem. Ele está falando para quem já é salvo. Quando ele fala assim, olha, buscai as coisas de cima, está falando para... E aí, ele mesmo descreve o que são essas coisas, aonde estão assentados, né? Cristo, à destra de Deus, onde está assentado Cristo à destra de Deus, está falando das coisas espirituais. Então falando, buscai as coisas no reino de Deus, não aqui nessa terra. Sempre nós estamos em conflito, vamos dizer assim, entre as coisas da carne e o espírito, entre as coisas dessa terra e da próxima vida. Sempre você vai sacrificar um pelo outro, tá? É sempre essa relação. Aí eu vou acordar de manhã, eu vou ler a Bíblia ou vou trabalhar. Vou ver um vídeo no TikTok. Você escolheu, mas o TikTok é óbvio, assim, eu vou trabalhar, vou sair para trabalhar. Eu poderia, não é tão óbvio, que a Bíblia também diz que você tem que trabalhar. Não, porque o TikTok todo mundo usa, eu quero dizer que não é óbvio que todo mundo faz, parece que é óbvio que eu vou... Ah, sim, que se faz tão natural, né, que você está falando, né? Eu vou ler a Bíblia ou vou fazer qualquer outra coisa, pronto. E aí você sacrifica um pelo outro, é uma relação impossível de não acontecer, sempre. E o que ele está falando aqui é, buscai, dá preferência para as coisas de Deus. Busque essas coisas. E ele vai descrever quais seriam estas coisas, né? Então vamos lá. Isso que eu acabei de ilustrar aqui, agora me vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, dessa vida aqui. Então o nosso buscar as coisas que são de cima, ele começa com o nosso pensamento. Ele disse: pensai nas coisas que são de cima. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso tem que estar entregue 100% ou o mais próximo dos 100%, é que o seu pensamento tem que estar pensando nas coisas que são de Deus o tempo todo. Por isso que a primeira coisa que ele vai dizer é: pensai nas coisas que são de cima. Então, quando eu vou jogar um videogame, eu jogo, mas a minha cabeça está pensando nas coisas de Deus o tempo todo. Eu vejo uma cena no videogame e falo: poxa, isso não condiz, isso não está certo. Ou quando eu estou jogando futebol, né, na hora que eu me irrito com o meu amigo, eu penso: não, isso não condiz com a minha conduta cristã. Eu saí xingando aqui porque ele não tocou a bola, por exemplo, um exemplo esdrúxulo. Mas são coisas que a nossa mente precisa estar pensando no tempo de Deus. Isso é uma coisa que nós temos muito controle. O nosso pensamento, por mais que a gente diga que não, a gente sempre pensa besteira, sempre pensa besteira. Especialmente como eu, que sou uma pessoa mais assim, explosivo, mas eu me controlo. Então na minha cabeça, direto eu penso besteira. Estou dirigindo, o cara faz uma besteira na minha frente, eu fico por um segundo totalmente absorvido por raiva, mas passa, porque minha cabeça pensou beijar. Eu penso: não, tudo bem, passou, já tá, foi embora, ninguém sofreu acidente, está tudo certo, e vou embora. Enfim, então mas a gente tem algum controle. Você consegue pensar em coisas de Deus, tá? Às vezes você não consegue ter muito controle da sua rotina, porque você tem um monte de compromisso, você tem gente doente, você tem coisas para fazer, e você vai fazendo no automático. Mas a nossa cabeça, você tenta manter focada nas coisas de Deus. Eu ouço gente dizendo que isso é mais difícil, tá? Muito mais difícil, porque só a nossa cabeça pensa muita besteira. Pensa muita besteira. Não estou dizendo que não vai pensar, claro que pensa muita besteira. Mas você sente, você sabe, eu estou falando e você sabe que eu estou certo. Você sabe na sua cabeça quando você está com o pensamento errado. Você sabe disso. Eu não preciso, você sabe. Eu sei, e o mesmo Espírito Santo que eu tenho, você tem. Então, quando você pensa uma coisa errada, você... pô, isso aqui não está legal. Normal. Se você não sabe que está pensando uma coisa errada, é pior ainda. É mais grave a situação. Porque, por exemplo, eu estou focado no meu trabalho inteiro. No trabalho o dia todo. E eu não consigo perceber que isso me prejudica para fazer as coisas de Deus. Isso nem passa pela minha cabeça, é totalmente errado. Não. Porque, Não. Eu penso nisso, né? Dedico Tô vendo. mais de 12 horas do meu dia, mais 13 horas do meu dia a trabalho. Enquanto que para Deus eu muito mal faço. Né?
no dia a dia. Conflituoso, né? Olha, o trabalho edifica o homem. Esse é um conflito que eu dei, mas não é para a gente botar mais um pensamento ruim na nossa mente. Eu penso, né? Sim, não, Às sim. vezes eu fico só, por exemplo, em vez de estar pensando nas coisas de Deus, que no trabalho eu tento aplicar as coisas de Deus na minha cabeça, que eu posso falar. Isso. Tentando ponderar, pensar sobre as coisas, pensar em Os cenários, situações. várias coisas do filme. Ainda vezes eu estava convencido enquanto eu trabalhando, de verdade. Mas, assim, Viu que beleza? exatamente. Mas ainda assim, eu fico pensando na dedicação do tempo. Isso eu acho importante. Quando a gente não pensa mais, acho perigoso. Se não, isso aí eu vou fazer. Tudo bem. É isso aí. Domingo estou na igreja e é isso. Então, Está feito o meu trabalho como crente. exatamente. Amém. E assim, como cristãos, a gente tem que ter em mente, assim, a nossa família. Eu vou submeter a minha família aos caminhos de Deus, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as pessoas que a gente conversa, o testemunho que a gente vai dar. Isso tem que fazer parte da nossa cabeça. Amém. Não tem como fugir disso, tem que fazer parte da nossa cabeça. Enfim, o que eu estou conversando com as pessoas, né? Ou qual a liberdade que eu dou para brincadeira, para coisa, por que eu dei essa liberdade, por que eu fiz? São coisas que a gente tem que constantemente se autopolir, mentalmente primeiro, vigiar. E por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, porque primeiro você internaliza aquilo ali, primeiro você absorve aquilo ali, depois você fala, você manifesta aquilo ali. Então quando diz, olha, buscai as coisas de cima, né? Então como é que a gente faz isso? Primeiro lugar, com a nossa mente, pensando nas coisas que são de Deus e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, por que não é para ficar pensando nas coisas dessa terra aqui? O próprio Jesus falou isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Enfim, essa vida, nossa carne, já está morta. Já está morta. Nós já vamos morrer. É uma certeza. Você já vai morrer, eu já vou morrer. Então seria muito ignorante da nossa parte nos preocuparmos com as coisas nessa terra aqui. Se eu vou ou não vou para uma festa, se eu compro ou não compro tal coisa, se eu, sei lá, roupa, comida, tudo isso é importante, tem o seu valor, mas são coisas relacionadas a coisas mortas. A gente vai morrer. Tudo isso aqui vai ficar para trás e não vai ter valor nenhum. No entanto, as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, permanecem conosco para todo sempre. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Não. Então, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier para reinar, nós estaremos com Ele. Amém? Amém? Nós vamos reinar com Ele. Pronto, se preocupa com isso que é mais importante. Então, fazendo essa relação entre a sua mente estar focada no que é do céu e da terra, pensando nisso, eu estou pensando nas coisas de Deus, ou estou pensando nas coisas da minha vida aqui. Esse é um conflito que a gente vive e tem que dar ênfase às coisas daqui. Aí sim, ele vai falar o que ele vai dizer aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Que membros são esses? Os irmãos da igreja, os membros da igreja? Vamos mortificar aqui os irmãos? Não. Ele está dizendo aqui, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. A afeição desordenada, por exemplo, poderia ser o amor descabido de uma mãe para um filho, um pai, uma idolatria pelo filho, ou então um cachorrinho que a pessoa pega, bota um carrinho de bebê, leva no shopping, faz outras coisas. Pode. Era justamente o que eu ia ilustrar aqui. Porque assim, quando o texto fala a fornicação, lembrando,
tudo isso aqui começa na nossa mente. Começa na nossa mente. Como é que você se livra da fornicação? Primeiro, você para de pensar em fornicação. Que se a sua cabeça só tem fornicação, você vai fornicar, é questão de tempo. Se a sua cabeça só tem impureza, você vai manifestar impureza. Então, primeiro você para de pensar besteira. Ponto. E aí ele fala isso aqui, a afeição desordenada. Então, tá com o celular aí, o que é a afeição? Descobre aí. Vamos, eu não fiz essa pesquisa não, mas não entendi. Ligação afetiva, sentimento amoroso em relação a afeto, afeiçoamento, inclinação, pendor para alguma coisa. Viu? Ligação afetiva, sentimento amoroso, afeição. Então, ele fala que a afeição, então você tem que se livrar na sua cabeça de uma ligação afetiva, um sentimento amoroso desordenado. Afeição desordenada. Isso quer dizer que no amor existe ou deve existir ordem. Existem coisas que são corretas. Quer falar? Não. Que são corretas dentro da ideia de você ter uma afeição, ter uma ligação afetiva, ter afeto por alguma coisa, ter amor por alguma coisa. Então, de que maneira a gente entende isso aqui? Por exemplo, recentemente eu ouvi uma conversa, as pessoas estavam conversando, eu estava junto, eu não estava participando necessariamente, eu estava junto da conversa, onde se diziam que num ambiente de trabalho, as meninas tinham uma afeição desordenada para com os rapazes, que mandavam beijinhos de forma esquisita e uma série de outras coisas. A pessoa estava reclamando disso. Isso é uma afeição ordenada? Não. Homens casados, mulheres casadas, não se relacionam dessa forma. Existe um certo distanciamento. Você pode ter uma amizade, você pode ter com regra, de forma ordenada. Eu vou dar um exemplo meu. Eu dou carona para um monte de gente. Cada dia para uma pessoa diferente para a escola. Crianças e adultos. Quando dou carona para a mulher, não senta na frente. Simples. A não ser que eu esteja na Kombi lotada. Aí tudo bem. Ninguém vai ter nenhum mau testemunho sobre isso. Nunca aconteceu, que eu me lembre agora. Se eu estiver lotada. Não, enfim, lotado de criança normalmente, né? Inclusive, tem uma vez que tinham 9 crianças, sei lá, lotado de crianças, 9 crianças. Aí, se chegar mais um e só tiver um, vai sentar onde tem. Não tem problema que assim, não vai dar mau testemunho. Do contrário, tiver eu e for dar carona, tiver uma mulher, pode ser quem for. 10 crianças chegou, viu? Tá vendo? Pode ser quem for que vai sentar no banco de trás. Por quê? Porque essa relação, ainda que seja de amizade, ela é ordeira. Ela tem regras. Ó, meu irmão é meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Se ele chegar lá em casa de surpresa, ele não vai entrar antes de eu conferir se está todo mundo arrumado, minimamente. Tem regra. Ele pode chegar e pegar todo mundo à vontade, as crianças de cueca, pode acontecer. Não vai. Por quê? Porque tem regra. Isso vale para esse tipo de coisa. Vale para, eu ia dizer, loucos que passeiam de carrinhos com seus cachorros. Tem um texto que diz lá em Provérbios 12:10. O quê? Leia. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Que interessante isso, né? O justo tem afeição pelos animais. Consideração pelos animais. Mas a afeição dos ímpios são cruéis. O que é verdade? Por quê? Porque o povo é tudo doido. Então, por exemplo, eu tenho meu cachorro lá. Eu tenho alguma consideração por ele. Mas eu não tenho uma afeição monumental como eu vejo as pessoas por aí. No entanto, as pessoas que têm me criticam, por exemplo, por eu dar carne crua para ele. Absurdo dar carne crua, tem que dar ração, tem que fazer não sei o quê. Mas é uma coisa nada a ver. Se o cachorro estivesse na floresta, ele ia comer o quê? Ração? Ele pegar, ia, entendeu? Produzir ração, pegar lá farelo de não sei o quê, misturar com farinha. Não, ele vai comer o ovo que ele achar, vai comer o passarinho que ele conseguir capturar, ele vai se virar e vai comer. Então eu pego lá, dou a carne crua para ele, ele fica feliz da vida, come de lamber os beijos,
e ainda é muito mais fácil de cuidar e fazer a higienização dele depois. Muito bem. Em contrapartida, fala. Complementação a isso que você está dizendo, quando a gente olha o que esses caras têm essas afeições, os ímpios têm essas afeições cruéis, porque eles condenam o homem que tem a imagem de Deus. Porque em Tiago, capítulo 3, fala assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode criar, está cheio de pessoa mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, ele critica por conta da afeição dele desordenada ao animal, critica o homem que é feito Sim. de Deus. Então, e aí as rações que mais crescem, que estão sendo cada vez mais produzidas e vendidas, são as rações veganas. Sem cada vez menos carne, menos negócio, com legumes, com frutas, com não sei o quê. E o bicho não come nada disso, né? Ele só vai comer se estiver passando mal ou alguma coisa nesse sentido. Ou se estiver passando muita fome. Ou seja, é uma afeição desordenada. O cachorro tem pata, é saudável e tal. E o cara carrega no carrinho. Bota roupinha, bota um monte de coisa. Ou seja, começa a tratar o cachorro como se fosse ser humano. E isso é uma afeição desordenada. Por quê? Porque a ordem é que o cachorro é cachorro, o ser humano é ser humano. É uma ordem. Deus criou o animal, Deus criou o ser humano. Animal é animal, ser humano é ser humano. Mas eles estão humanizando os animais e elevando-os acima do ser humano. O indiano, por exemplo, que adora a vaca. É assim, tem adoração. Fora isso. Então, toda a afeição desordenada pode se aplicar aqui. Pode ser a mãe que dá mais amor a um filho do que ao marido. Pode ser a mãe que dá mais amor ao filho do que a ela mesma. Pode ser o pai que dá mais amor a qualquer coisa, ao trabalho do que a Deus, ou qualquer coisa. Eu não estou conseguindo ter muitas ideias aqui, mas absolutamente quer falar da opinião. Agora fala, não tem nada a ver com o que você está esquecendo. Isso. Não tem nenhum justo, nenhum sequer. Está certo, está escrito exatamente isso, está em Romanos capítulo 3. Muito bem. Então, a afeição desordenada é algo que já está morta. Deixa eu ver aqui. E que já está morta em nós, né? E que nós precisamos mortificar, eliminar da nossa vida. Então é importante que nós entendamos qual é a ordem das coisas. Por exemplo, homem se casa com mulher, mulher se casa com homem, mas os seres humanos de afeições desordenadas estão querendo perverter isso, destruir as nossas crianças, ensinar para eles aquilo que é desordeiro e fazer com que eles sejam, portanto, mortificados. Porque a afeição desordenada é algo que deve ser mortificado. Muito bem. A vil concupiscência. Quem a concupiscência ruim, né? Maldosa. E o que seria concupiscência? São os desejos da nossa mente, que são carnais, né? A concupiscência da carne, a nossa inclinação. Então você vê que está tudo na nossa mente. Vil é de maldade, né? Vil que dá origem à palavra vilão, por exemplo. Então, enfim, de perversidade, de crueldade, que nós temos muitas inclinações ruins. Eu vou te dar um exemplo. Quando a esposa quer ficar brigando com o marido, é uma vil concupiscência. Estou brincando, tá, gente? Mas enfim, é uma concupiscência ruim, né? Não chega a ser de vilania, mas é ruim, por ser em desobediência à palavra de Deus. Também a avareza, e aqui a avareza é chamada de idolatria. A avareza é a idolatria, que é o amor ao dinheiro, né? Ninguém pode ter dois senhores, é o que diz o texto. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha que aí o pessoal pega isso aqui e fala assim, ó, tá vendo?
você tem que mortificar essas coisas que você tem, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem comete essas coisas é filho da desobediência e não está salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo de forma bem clara é que a ira de Deus sobre estas coisas vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, Deus odeia essas coisas, vai punir essas coisas, não vai punir isso sobre nós, que somos filhos de Deus, foi a primeira coisa que ele falou aqui, mas nós, sabendo que Deus odeia essas coisas, também precisamos mortificar essas coisas. Por quê? Para nos salvar? Não, para sermos filhos obedientes. Amém. Ser filho obediente é algo agradável a Deus. Inclusive nesse mesmo texto vai dizer, vou tentar acelerar, senão vai estender muito aqui. Nos quais também em outro tempo andastes. Que tempo? Quando nós éramos filhos da desobediência, que não somos mais. Então, quando alguém usar um texto desse, é só ler antes e depois. Simples assim. Éramos filhos da desobediência quando não tínhamos ressuscitado com Cristo. E aí sobre essas coisas viriam a ira de Deus sobre nós. No entanto, não vem mais, porque não somos mais filhos da desobediência. Quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí tem mais coisa para a gente abrir mão. Da ira, da cólera. Qual a diferença de ira e cólera? Também não sei. Eu vou te falar que eu andei dando umas pesquisadas aí, eu acho que é a mesma coisa, tá? Talvez eu teria que pesquisar, eu pesquisei só no dicionário, né? Talvez a cólera, eu estou tentando pensar nos textos bíblicos. Isso que eu ia falar, eu teria que pesquisar mais nas definições bíblicas, mas porque assim... A cólera, pelo que eu me lembro, é alguma coisa um pouco mais... bateu levou, né? Alguma coisa um pouco mais explosiva. Pode ser. Ira, ela pode vir... Aí pode ser alimentada, pode ser postergada. Pode ser postergada, pode ser pensada, racionalizada. Você vê, por exemplo, a ira de Deus já está lá manifesta, já está decretada, vai acontecer. Quem é que vai participar da ira de Deus? Aqueles que forem desobedientes, filhos da desobediência. Sim. Esses vão passar pela ira de Deus. Mas a cólera de Deus vem instantaneamente, né? Quando eu vim aqui e falei uma besteira, fiz alguma coisa, Deus veio com toda a sua cólera. Vou dizer o seguinte, pode ser, mas eu não tenho condições nem de dizer que sim nem que não. Deixa esse aí para a gente estudar. Então, domingo que vem, então, fica o desafio para, antes da gente falar sobre o capítulo 4, a gente trazer a diferença entre ira e cólera. Então, se livrar, né, despojar da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. O que é maledicência? Falar mal das pessoas, né? Ficar falando mal, falando fofoca, futrica. E das palavras torpes da vossa boca. Palavra torpe é o bom e velho palavrão, tá? Não é, crente não pode ficar falando palavrão. A gente não precisa falar o evangeliquez, irmãos, de quem aquela coisa toda, mas a gente não pode deixar habitar na nossa boca palavrões. Continua dizendo: não mintais uns aos outros. Eu acho interessante que ele fala isso, não mintais uns aos outros, da própria igreja, né? Eu não vou entrar nisso não, mas eu só acho interessante. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu vou falar desse não mintais uns aos outros. Eu não queria falar, mas vou falar. Quando você percebe na Bíblia, por exemplo, você tem uma igreja perseguida, sendo perseguida, uma igreja que se esconde. Então essa igreja, como que você pode se esconder no meio de uma cidade? Como que eu posso esconder uma igreja no meio da cidade? Mentindo. A pessoa fala, está indo para onde? Vai falar para a igreja? Entendeu? Essa relação. Mas entre si é para não mentir. Por isso que eu acho interessante, porque assim como a igreja
É um local de comunhão. É um local em que as pessoas precisam poder confiar naqueles que estão ali. É interessante, às vezes, nós vivermos e vermos pessoas que chegam e que saem. Muitas vezes, eu acredito que tem a própria ação de Deus nisso. Pessoas que talvez não pode ter, porque tem muita coisa que eu não falo, que a gente sabe aqui, convive, mas que eu não falo, que são íntimos nossos, pertencem à nossa comunhão. Então eu acho isso interessante, era isso que eu queria trazer. Assim, como falam lá que houve a oferta, vendeu-se o terreno, houve oferta e mentiu ali também, dizendo que não foi tanto. mentiu para os irmãos ali. E no entanto, Deus abençoou lá as parteiras que mentiram para Faraó. Então assim, existe uma diferença na nossa relação entre nós, onde tem que ter a plena comunhão, perdoar uns aos outros e tudo mais, e entre nós e o mundo, de dentro para dentro e de dentro para fora. Mas enfim, isso é tema para outra mensagem. É bem saudável que a gente não minta um para o outro, que a gente mostra necessário. Claro, até porque lá em Tiago diz que a gente tem que orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não conhece, não sabe de nada? Não, pastor, eu estou firme na minha vida todos os dias, durante um dia. Pois é. E como é que eu vou falar assim? Pô, tá com dificuldade? Como é que eu vou saber? A gente não sabe, né? Então, é por isso a importância da comunhão e por isso a importância de estarmos em igreja, tendo a liberdade de sermos uma família mesmo, né? Como igreja. Por isso que nós somos um corpo. Por exemplo, como corpo, eu posso estar cheio de dor no pé aqui. Um exemplo. Todo o meu corpo sabe que eu estou com dor no pé. Mas vocês podem não estar sabendo. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Não estou defendendo a mentira, tá? A gente tem que ser mentiroso. Mas como eu disse, é tema para outra mensagem, senão a gente não vai acabar hoje. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É por isso que eu suporto vocês, irmãos. Eu acho que não é nesse sentido. Acho que é de dar suporte. Mas também é nesse sentido. Também é nesse sentido, porque muitas vezes, por exemplo, num casamento, o casal se tolera ali, tem que superar aquilo ali, se suportando e tal, até passar. São fases, são indas e vidas. Na igreja tem momento que a pessoa não aguenta mais a cara do pastor, não suporta mais a pregação, o outro não consegue mais olhar para o outro, e é preciso passar por isso, suportando uns aos outros. Como? E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então tem que perdoar todo mundo que me pedir perdão. Dentro do seio da igreja, entre os irmãos, sim. E quem é de fora? Não tenho. Eu posso até ter o sentimento de perdão, vai ter que liberar o perdão. Mas eu não vou continuar, como o pessoal diz, né? Não vou continuar convivendo com aquela pessoa. A pessoa fez uma maldade com um filho meu. Meu irmão, tá perdoado, tudo bem. Mas eu não confio mais. Nunca mais eu vou dar a oportunidade de fazer isso. A gente já não dá essa oportunidade. Mas ainda assim, eu acho que uma coisa importante sobre o perdão é que a pessoa precisa se arrependido do que fez. Claro. Pedir o perdão. Sem pedir perdão, sem arrependimento, não tem perdão. Vou liberar o perdão dessa pessoa porque está me fazendo mal. Olha só, não tem nada, não tem isso na Bíblia. Não, essa ideia de que, poxa, a pessoa me fez mal e eu estou convivendo, amargurando esse mal durante anos, e para eu superar isso, eu preciso liberar o perdão para essa pessoa, independente dela pedir não. É o reflexo da fraqueza do tempo que nós já vivemos. Tá? Passou, acabou. Não tem que ficar remoendo isso. Poxa, quando eu era criança, minha mãe fez tal coisa para mim, eu nunca perdoei ela. Então, toda resposta de você é um idiota. É o quê? Deixa eu ganhar dinheiro. Deixa eu ganhar dinheiro. Enfim. Mas que bom, né? Os psicólogos se favorecem com a fraqueza do ser humano. Depois você abre um pet shop também, que aí vai ficar ainda mais, vai complementar toda a natureza humana hoje em dia. A fraqueza e o amor desordenado pelos bichos.
com bastante frufruzinho para os cachorros e para os gatos. Bom, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fois chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Pessoal, não sejam ingratos. Não sejam ingratos. Isso é uma coisa que eu, como pai, me disciplino em tentar o tempo todo demonstrar isso para os meus filhos. Porque criança sempre quer mais, sempre quer algo diferente. Você dá um presente, poxa, mas eu queria aquilo também. Você faz uma coisa, mas eu queria aquele outro também. A gente precisa aprender a ser agradecido. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu filho recebe um presente muito... Vamos supor, o pai distante ligou para o filho e falou: vou te dar um presente de aniversário. Deu R$30. Aí o filho fica revoltado, adolescente, R$30, nunca vi meu pai, não sei o que, vamos supor. Tem que ser agradecido, que talvez aquilo aí fosse tudo que ele pudesse dar. Tudo que ele pudesse dar. Por mais que o filho adolescente não entenda, tem que ser agradecido por isso. E a gente entende isso, compreende isso quando está ensinando isso para os nossos filhos, e muitas vezes nós mesmos não somos agradecidos quando as pessoas que nós amamos, que convivem conosco, fazem coisas por nós que nós consideramos pequenas também. Então, eu entendo, meu pai me abandonou, não sei o quê, quando ele me liga, ele vai me doar R$30, eu fico chateado com ele. Tá, eu entendo esse sentimento, mas eu tenho que ser agradecido. Então, tem que ser agradecido, pode ser tudo o que ele tem para dar. No entanto, a minha esposa faz um café para mim lá e eu não dou nenhum valor àquilo ali. Cada coisa a gente precisa ser agradecido. É que eu estava falando com quem viu ser agradecido. Aí, o que tem que ser então? Agradável. Também. Achei que você fosse, tem que ser agradecido. Obrigado por me orientar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, a gente tem que, isso aqui tem que ser uma realidade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus, e eu vou te dizer que constantemente nós que somos salvos somos colocados em situações onde nós precisamos achar textos bíblicos. Amém. As pessoas falam conosco, aonde eu paro para conversar, rotineiramente eu me vejo em situação onde eu tenho que, vamos ver a Bíblia, e pego a Bíblia. Se eu não conseguir achar, eu vou, além de prejudicar a pessoa, porque a palavra de Deus serve para nos edificar, para nos orientar, para nos instruir e até manifestar a ação do Espírito Santo em nós, então eu vou prejudicar a pessoa por não apresentar a palavra de Deus. É uma vergonha, né, irmãos? É uma vergonha. A gente tem que saber achar os textos na Bíblia, ainda que seja, não precisa ser decorado tudo onde está, mas você tem que conseguir achar na conversa, conseguir chegar lá, minimamente, algo parecido e tal, enfim. Isso é uma coisa que é constante na vida do crente que está conversando com as pessoas sobre as coisas de Deus. Porque também, se você não conversa sobre as coisas de Deus, nunca vai ter essa oportunidade. Nunca. Então, você só conversa sobre as coisas do mundo, sobre as coisas dessa terra, pode ter certeza, você pode orar e pedir a Deus, não vai ter oportunidade de falar de Jesus para ninguém, porque na sua cabeça, os seus pensamentos são afeições desordeiras, são vil concupiscência, tudo isso. Aí não vai ter oportunidade mesmo. Enfim. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Agora a parte final da orientação de uma igreja que Paulo quer que seja uma igreja excelente. Vamos lá. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Sujeição. Importante frisar essa palavra, porque em outros textos está escrito submissão. Aí a pessoa pensa, submissão é estar debaixo da mesma missão. Então os dois estão iguais, debaixo da mesma missão. No entanto, não é isso. É ser sujeita.
estar debaixo da autoridade do marido. Ah, mas então é muito fácil ser marido. É nada. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Irmãos, isso aqui é um desafio. Amai vós, marido. Como convém no Senhor as mulheres estarem sujeitas aos vossos próximos maridos? O que significa como convém? Como o próprio texto diz, dando... o exemplo disso é Sara, que Paulo diz que ele até chamava Abraão de Senhor. Ou seja, é ser submetida a ele, é estar debaixo da ordem e da orientação do seu marido. Fala. Isso aqui, a palavra submissão, que às vezes aparece no texto de submissão, mas aparece duas vezes na Bíblia, e ela não é referência ao marido e à esposa, mas é referência ao nosso evangelho. Sim. E aí ele fala assim, e a outra vez é assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe lugar, porque a submissão remete a paga grandes ofensas, ou seja, linkado diretamente à sujeição. Claro. Está submissão. Isso, inclusive, nós estamos submetidos a Deus. Exatamente. O segundo texto fala sobre isso. Exatamente, nós estamos submetidos a Deus. Eu estou em pé de igualdade com Deus? Não, claro que não. Sujeição, como convém no Senhor, é obediência ao seu marido. Como convém ao marido, ao homem, a todos serem obedientes a Deus. Aí, mais uma vez, eu repito a pergunta. Então é fácil ser homem. Fácil ser homem. É só ficar dando ordem. Não, porque o texto diz aí: vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Irmãos, amar a esposa, o critério é amar a esposa como Cristo amou a igreja, que é o que vai dizer em outro texto. Então é um critério mais alto que existe. O que é mais fácil? Você ter o amor igual ao amor de Cristo, ou você obedecer a quem te dá uma ordem? O que é mais fácil? Obedecer. Muito mais difícil é você amar alguém igual Cristo amou a igreja. Meu Deus do céu, ele pagou o preço, ele foi torturado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele morreu na cruz, depois ainda ressuscitou. Esse é o amor. Foi para o inferno, né? Como diz a música lá, né? Viajaria prazo para o inferno. Viajaria coisa nenhuma. Enfim, vai viajar sem prazo. Eternamente. Agora, aí assim, o amor de Cristo pela igreja foi dado para vida, que seria o nosso. Isso. Então, assim, se eu pudesse ser sujeito a Cristo, eu teria uma relação que eu ser sujeito a Cristo e pagar esse preço. Isso. Agora, e ainda tem um detalhe. Porque fala assim: poxa, mas é muito ruim ser mulher, porque eu tenho que obedecer ao meu marido. A Bíblia é tão perfeita, é tão sábia, que ela dá alguns gatilhos sobre isso. Ela fala, por exemplo, que a mulher edifica a sua casa. O que é edificar? Construir. Então a mulher é responsável pela construção do seu lar, tá? Não é o marido, é a mulher. Então preste atenção: o marido dá a ordem, não é isso? Ele é o senhor do seu lar, mas é a mulher que edifica. A Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido, não é isso? Como? Em silêncio. Então, na prática, a mulher tem que obedecer ao marido. Senta lá, Samuel. Na prática, a mulher tem que obedecer ao seu marido. Mas se ela for e agir em silêncio, ela muda o seu marido. Não é isso que o texto diz? Poxa, é um conjunto. Mulheres, prestem atenção aqui, não quero mais papo furado para vocês aprenderem. As mulheres mudam os seus maridos em silêncio. Então é muito fácil, porque ela vai obedecer a um marido que já faz aquilo que ela quer, porque ela transformou ele através do silêncio. Como ela não muda o seu marido? Como ela destrói seu lar, destrói a sua casa? Sendo rixosa, briguenta,
Tudo isso vai fazer com que o marido prefira morar em qualquer canto, sumir de casa. É o que o texto diz, seria melhor que ele dormisse lá no cantinho, pegando chuva, do que ficar na mesma casa com a sua mulher briguenta. Então, meninas, aprendam a não reclamarem, aprendam a não serem briguentas. Mas isso não é uma tarefa fácil para as mulheres, eu sei disso. Por isso que o texto diz aqui para os maridos: não vos irriteis contra elas. Porque é o desafio para os maridos, não se irritar contra as suas esposas. Mas se a gente pode deixar um recado hoje para as esposas de seus maridos crentes, né? Provavelmente o seguinte: a gente está aqui, essas coisas todas foram escritas para que a gente tenha consciência para a gente não seguir a concupiscência da nossa própria carne. É o conflito entre que são as coisas de Deus, do céu, contra as coisas que são da carne. Isso. Deus está nos esclarecendo as nossas dificuldades, como cada um como a sua tal, o homem e a sua esposa e a mulher também. Isso. E Deus sabe todas as coisas. E Ele disse que essas coisas vão ser difíceis para as mulheres, por isso que Ele está avisando. Isso é difícil para vocês. Então se sujeitem. A Bíblia diz lá em Efésios que o marido lavará sua mulher pela palavra. Então, minimamente, a mulher deve, em sua racionalidade, mesmo que seja em outro momento que não das suas emoções, que ela não está tomada pelas emoções, pensar, ouvir. Claro. Como que começa? Como que a mulher vai conseguir ser sujeita? Por onde começa? Na cabeça. Primeiro tem que pensar: eu vou ser sujeita. Como é que o marido consegue não se irritar contra a sua esposa? Pensando: eu vou me controlar. É isso. Ele vai conseguir sempre? Não. Mas ele está pensando nisso. Ele está desejando, o desejo dele é se controlar. E aí, assim, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho um certo respeito, tá, pelo... Esqueci o nome dele, rapaz. Estava com ele na cabeça aqui, o pastor que faz piada. Cláudio Duarte. Tem um certo respeito. Mas algumas coisas que ele fala são muito erradas. Tá, por exemplo, ele dá uma dica na festa, por exemplo, de que, poxa, a esposa quer ir embora da festa. Já ouviram isso? O marido está lá conversando com as coisas. Aí dá várias dicas da mulher enganar o marido, fingir que ela é sujeita, só porque está na frente do marido e depois ela pode voltar a ser quem ela é. Não faça isso. Não faça isso. Fica na sua cabeça pensando em ser sujeito a seu marido. É isso. Fica na sua cabeça pensando em ser sujeito a seu marido. Você não conseguiu hoje, amanhã você vai conseguir. Mas isso me ofende, eu sou mulher, sou empoderada, eu não quero ser sujeito ao meu marido. Aí esse texto então se rasga da Bíblia. Esses que falam sobre isso você joga fora. Porque logo em seguida, aí você vai concordar: vós filhos obedecei em tudo a vossos pais. Tá certo, o filho tem que ser obediente mesmo. Porque isso é agradável ao Senhor. Então tudo isso aqui são coisas agradáveis a Deus, que servem para melhorar a nossa vida. Se o marido se controlar e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se o marido não se irritar com a sua esposa, se a esposa for obediente ao seu marido e se os filhos forem obedientes aos pais, essa casa é uma casa perfeita. Vai dar tudo certo na família. Vão crescer, vão frutificar, vão ser abençoados. É o padrão como tem que ser. Lembrando, Paulo está falando para quem já é salvo, de uma igreja que já é boa, que pode melhorar. Como? Dentre todo nosso pensamento, fazer o que é do alto. Dentre essas coisas está mulheres sujeitas ao marido, marido amando e não se irritando com a sua esposa, filhos obedecendo aos seus pais. E aqui vem: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então tem pai que provoca a irritação dos seus filhos. Tem pais por aí que provocam, ficam irritando. E o que isso faz? Faz com que os filhos percam o ânimo. E o que a gente mais vê por aí, nessa geração nova, são esses adolescentes totalmente desanimados para qualquer coisa. Eu nunca vi uma geração dessa. Eu nunca vi. Os adolescentes sempre foram idiotas. Mas era assim... Palavra torpe? Idiota é palavra torpe, gente? Não. Idiota está na Bíblia. Não, tá no diário não. Depois eu acho que tá, hein? Acho que tá, procura aí. Não sei, não tenho certeza. Se for, a gente tira o idiota e troca por tolo. Tolo é mais nobre, né? Tolo. Vê aí, pesquisa aí. Tá. Não, tolo tem, com certeza absoluta.
Não? Então enfim, vamos prosseguir, não vamos ficar nessa discussão não. Então tá bom. Adolescentes sempre foram tolos, né? Escarnecedores. Então assim, a cabeça não é muito boa mesmo, só pensa besteira, mas sempre foram muito vigorosos. O adolescente está sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E é futebol, é não sei o quê, e vai para lá, volta para cá, vai na casa de fulano, dorme tarde, acorda cedo, está sempre disposto, animado. Essa geração acabou isso, cara. É uma moleza, um lenga-lenga. Não é esquisito? Talvez seja uma geração onde os pais que têm um amor desordenado acabaram com o ânimo das crianças. Que ficam ali, né, alimentando o filho com leite da mãe, e aí vai crescer desanimado mesmo, sem ânimo para fazer as coisas. Tem que deixar claro uma coisa aí lá dentro, né? Você dizer para o seu filho o que ele tem que fazer, ele ficar aborrecido, chorar porque ele tem que fazer o que ele tem que fazer, não é irritar seu filho, né? Porque daqui a pouco, não, mas olha lá, falei para o meu filho fazer o dever de casa, ficou irritado. Não, claro que não. Claro que não. Teve um exemplo, estou tentando lembrar. Alguém falou algo semelhante sobre isso, de que o filho fez alguma coisa, mas esqueci. Eu não lembro. Acho que foi você que contou, né? Eu não vou reproduzir isso aqui, não. Não reproduz, porque não interessa. A pessoa pode ouvir e vai ficar chateada. Mas, enfim, a questão é obedecer é um desafio para os filhos. E o pai e a mãe, eles têm a habilidade de irritar os seus filhos, o que não é dando ordem. Tá? Senão não estaria escrito aqui para o filho obedecer. É outra coisa que não seja dando ordem. Se o pai dá uma ordem para o seu filho, o filho tem que obedecer. Amém. E acabou. Se ele falar, vai estudar, vai estudar. Acorda cedo para ir para a escola, acorda cedo para ir para a escola. Troca de roupa, troca de roupa. O filho pode ter 18 anos. Se ele está morando na sua casa, ele vai sair com a roupa que você mandar. Amém. Acabou. Eu não quero usar essa roupa, eu já tenho idade. Então sai de casa. Sai de casa, usa a roupa que quiser. Quem decide? Gente, a casa do pai e da mãe, agora não tem nada a ver com o texto, mas é um ensinamento importante. Precisa ser desconfortável, desagradável para os filhos. Não, ele não vai sair de lá nunca. Amém. Se ele tiver tudo que ele quiser, ele não vai sair, vai sair de lá para quê? Ele tem que ser ruim, tem que ser chato, tem que ser desconfortável. Deixa para ser legal quando tiver os netos, que aí os netos vão ficar querendo ficar lá na sua casa. Aí sim é bacana. Agora o filho ele tem que querer buscar o seu caminho, conquistar o mundo, enfrentar quem tiver que enfrentar, casar, que é um desafio muito grande. Ele tem que buscar vencer, e você tem que dar uma empurradinha nele, tá? Então não se preocupe em dar ordens. Dê ordens nos seus filhos, tá? Escolha a roupa dele. Mas não vai com essa saia. Mas não vai com essa roupa. Tudo isso é papel do pai. Não quero seguir isso, pai. Então sai de casa. Amém. Toma conta da sua vida, então. Porque por enquanto quem está tomando é o pai e a mãe. Vós servos. Aí hoje em dia nós não temos mais essa função de servo, mas se aplica ao funcionário, né? Quem trabalha para alguém. E aqui todo mundo trabalha para alguém em algum momento, né? Obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha que loucura isso. Você trabalha para alguém, está vendo por que é difícil? Para quem tem comércio, para quem é dono, quem tem restaurante, como é que é difícil achar bons funcionários? Porque as pessoas não são tementes a Deus. Porque se fossem e lessem a Bíblia, iam saber que quem trabalha para alguém tem que fazer as coisas não é para agradar o patrão, é para agradar a Deus. Olha o nível de responsabilidade que o cara tem que ter. Ele tem que obedecer ao patrão em temor a Deus. Ia funcionar, o patrão ia ficar feliz. Agora pensa bem, se você tem um funcionário e esse funcionário faz o máximo que ele pode, buscando agradar a Deus, você vai ou não vai recompensar esse cara? Sim. É óbvio. Ele vai ser o seu braço direito em tudo. Agora, se aquele cara é falso, fica tentando só te agradar, você percebe. Enfim. Seja sincero, em simplicidade no coração, quando estiver
prestando serviço para alguém. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, o que nós fazemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando eu dou carona para alguém, eu não faço para agradar ninguém, senão a Deus. Até porque muitas vezes desagrada as pessoas, né? Enfim, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando ele fala obedecer ao nosso Senhor, fazer as coisas em temor do Senhor, a quem nós estamos servindo? A Cristo, porque a Cristo o Senhor servis. A Deus, a Cristo, né? Então, essa é a relação. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, no céu, por isso nossa mente tem que estar nas coisas de cima. No céu haverá galardão. Então, se você for uma pessoa ruim, cruel com os seus servos, se você for um tipo de pai que irrita seus filhos, se você for um filho desobediente, você vai ter o seu galardão guardadinho para você lá, beleza? Agravo por agravo. Você não vai perder a salvação, porque você já não é mais filho da desobediência. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então estamos encerrados por hoje.